Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber o Dr. Ronaldo Martins, ele que é CEO e fundador do escritório Ronaldo Martins e Advogados. Doutor, é um prazer te receber, muito obrigada, tudo bem? Oi, Estela, tudo bem? Obrigado pelo convite. Fico à disposição para falar um pouquinho sobre empreendedorismo. E antes disso, então vamos falar sobre a sua história, doutor? Me conta como tudo começou, por que você decidiu seguir essa carreira? Bem, eu sempre trabalhei no mundo corporativo, né? Comecei na IBM e fui feliz na contratação da IBM, porque com 18, 19 anos eu já tinha um cargo de gerência, mas eu jogava futebol, sempre joguei futebol, e decidi que seria a última oportunidade naquela faixa de idade a optar por isso. E fui jogar futebol. Quando fui me profissionalizar, eu já estava fazendo o curso de economia na Universidade Mackenzie e achei que era melhor continuar o estudo do que ser efetivamente um jogador de futebol, porque naquela época era muito complicado. Isso aos 19 anos? 19 anos, isso, né? Terminando esse período, eu fui trabalhar na Fiat Automóveis, onde tivemos que implantar a empresa em Minas Gerais. Foi uma escola, porque implantar uma empresa de automóveis naquele estado, né, e nas condições que foram feitas foi um grande desafio, em função de uma série de incentivos fiscais, e foi aí que eu tive o primeiro contato com a área jurídica, né, das empresas fornecedoras. Depois continuei no grupo Fiat, trabalhando na Fiat Alice, que é a parte de tratores, passei para a Valmet, que era uma concorrente, e finalmente parei na Elebra, que era uma empresa que foi adquirida pela família Guinle e Paula Machado, depois da perda da concessão do Porto de Santos. Foi a primeira vez que eu vi um cheque que os números não cabiam no papel. Nossa. E tão grande foi o valor da indenização. E ficamos lá durante 10 anos, trabalhando com 7 unidades de negócio, envolvendo transferência de tecnologia. Pegamos a época dura da reserva de mercado, implantação da área de impressoras, unidades de disco, a época que o Delfim barrou as importações, e aí foi um caos na indústria, mas onde nós tivemos toda a formação jurídica, econômica e contábil nessa atividade, que eram 7 unidades de negócio, empresas negociando. Implantamos até o primeiro celular, quem implantou foi a Elebra Telecom, né? Então foi algo assim inusitado implantar o telefone celular. Um salto tecnológico. Foi um salto tecnológico. Então isso nos deu uma bagagem muito grande profissional. Muito bom. E em que momento você decidiu empreender, de fato, abrir seu escritório, Então, doutor? depois de todo esse período de 10 anos atuando nesses segmentos do mundo corporativo, nós entendemos que a nossa experiência podia ir um pouquinho mais além, porque ela ficava restrita aos negócios do Grupo Elebra, né? E a gente entendeu que podíamos ampliar essa experiência com outras empresas, com outros profissionais. Foi quando eu decidi sair do mundo corporativo e montar o meu escritório. Isso no começo da década de 90? 90, isso, na década de 90. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E, doutor, toda essa experiência, toda essa bagagem você traz até hoje para o seu escritório. Claro que faz muito tempo que você está no mercado. Gostaria de entender como isso se reflete de verdade no seu dia a dia, no resultado do trabalho para os seus clientes. Olha, a minha experiência não se resume só à atividade do mundo corporativo, porque na época eu fazia ciências econômicas, depois tive que fazer ciências contábeis e depois é que fui fazer ciência jurídica. Uau, dava tempo de fazer tudo? Não, tinha que dar, né? Eu me lembro direitinho, foi um período que eu descia lá do Mackenzie, da Maria Paula, até o Paissandu para pegar o busão, como se dizia naquele. Busão, aqui em São Paulo, aqui em São Paulo busão. Mas foi muito importante, porque sem você aliar esses conceitos econômicos, contábeis e jurídicos, né, ficaria faltando alguma coisa para você ajudar os seus clientes ou colaborar com os negócios dos clientes. Então foi fundamental ter todo esse currículo acadêmico. Sem isso, acredito que a gente não teria o sucesso que nós estamos tendo até hoje, né? Sem dúvida. E essa bagagem multidisciplinar se reflete na sua equipe. É isso que foi fundamental para o escritório. Esse é um dos grandes diferenciais do escritório, porque as empresas precisam de uma linguagem específica, uma linguagem própria, e não adianta você vir com o juridiquês ou sim ou não, né? Um contador, um CFO, um CEO, um diretor financeiro, ele tem outra linguagem. Então, verdade. a área jurídica precisa estar se ajustando a essa linguagem e levá-los a um patamar de conhecimento técnico-jurídico suficiente para a manutenção dos negócios, né? Sim. Que estratégias vocês utilizam no escritório
depois de quase 33, 34 anos, né, a gente chegou num programa que nós denominamos Conheça o Seu Cliente, uma jornada pelos seus negócios. Se você não conhece o negócio do seu cliente, as particularidades, como ele produz, com quem ele comercializa, com quem ele se relaciona, como ele se relaciona, você não dá o devido atendimento a ele. Então, esse programa tem sido fundamental para o nosso escritório, porque nos permite levar a ele aquilo que ele precisa, não aquilo que ele não precisa. E isso alavanca os negócios, porque dá toda uma proteção, né, econômica, contábil, jurídica para aquele negócio. E nos seus diferentes níveis, né? Porque você tem áreas de serviço, indústria, comércio, importação, exportação, tecnologia. Então, se você não conhece isso e não está presente no seu cliente, você não dá a devida atenção aos negócios dele. Sim, é um trabalho focado e customizado. Não com a característica que todo mundo entende, que a gente se ajusta, não. A gente customiza a assessoria jurídica aos negócios do cliente. Ou seja, como otimizar, como dar um valor agregado àquela atividade que o nosso cliente tem. E isso tem sido relevante, porque ajuda a aumentar as margens de negócios, e a lucratividade ela é consistente, ela dá proteção ao patrimônio da empresa. Então, tem várias consequências desse tipo de atitude, desse tipo de presença aos negócios do cliente. Sim. Quem são os seus clientes hoje, doutor? Nós temos uma gama enorme, como eu disse, vai da área de serviços, à área de indústria, comércio, importação, exportação, né? Empresas que têm M&A, que estão aqui investindo no Brasil. É um leque muito grande, por isso que essa diversidade de negócios, né, é que nos permite avançar com as nossas especialidades para atender esse mercado de trabalho. Doutor Ronaldo, então explica para a gente como funciona esse projeto Conheça o Seu Cliente. Como é que é de fato? A importância dele reside numa pequena expressão, conhecer o chão da fábrica. A gente sempre fala isso, você tem que conhecer o chão da fábrica. Mas é isso mesmo, nós visitamos toda a parte fabril dos clientes, se é um cliente de prestação de serviço, as suas instalações, com quem ele trabalha. E nesse trabalho de conheça o chão, você vai conhecer a parte ambiental, a parte de produção, a parte de tecnologia, a parte de produção. Então você consegue ampliar o conhecimento através do chão da fábrica. E aí repassamos todas as demais áreas, a área financeira, fazemos um tour pelos nossos clientes para conhecer a área comercial, a área financeira, a área de produção, tecnologia, laboratório, enfim, os advogados fazem uma imersão dentro do cliente, desde o chão da fábrica até o topo. Isso é muito legal, como se eles fossem colaboradores, então. É fundamental, porque eles têm que se sentir engajados no negócio do cliente, e só se sente engajado quando conhece. E aí, essa afinidade, esse interrelacionamento com todas as áreas, com todas essas pessoas, você consegue identificar qual é a dor de barriga que o cliente tem. Porque muitas vezes isso não aparece. Né? Você tá em contato exclusivo com a área jurídica vai te transmitir um problema jurídico. Sim. Mas um porteiro, né, um zelador, ou um operário, às vezes ele te transmite algo que você nem imagina de problema que a empresa está enfrentando. É no simples que você percebe. É no simples que você identifica aquilo que a empresa precisa, né, se ajustar para ter um compliance e para ter uma proteção adequada aos seus negócios, né? E os advogados vão à paisana ou eles falam, eu vim aqui para ver como é que é? Nós temos ido formalmente vestidos, né? Eu sei que talvez não fosse o melhor, mas também é difícil a gente tirar essa vestimenta. Fica a dica, seria legal seria assim legal, também. Mas não, tem muitos clientes que a gente é obrigado a colocar máscara, é obrigado a colocar capacete, você tem avental, às vezes tem sala limpa que você é obrigado para entrar, tem que ter todo um cuidado com a parte de laboratório, então existe um ajuste aí, né? Mas a gente chega com a ferramenta, com a vestimenta. Muito Depois bom. A gente se ajusta ao chão da fábrica, né? Muito bom. Doutor, você como líder de uma equipe, como você incentiva os advogados a, de fato, fazerem essa imersão para conhecerem a empresa do cliente de vocês? Esse sempre foi uma métrica do nosso escritório, né? Quando você fala em negócios, muitas vezes as pessoas falam que é um termo superficial, não é um termo que ajuda a dar os diferenciais. E sempre os nossos colaboradores, a gente chama isso de capacitação, eles são advogados, mas todos têm cursos paralelos em economia, administração ou contabilidade, todos, sem exceção. Porque justamente são matérias
que são afetas ao nosso dia a dia profissional, e é importante eles terem conhecimento disso para poder se relacionar com as diversas áreas do cliente. Então, capacitação, treinamento e diversidade no treinamento, não só na área jurídica, que é importante, mas também nessas áreas afins, né? Conhecer um pouquinho de matemática, conhecer um pouquinho de planejamento, saber o que é um budget, saber o que é uma programação, o que é uma... Então, são todas terminologias que o advogado não está habituado, você não aprende isso na escola. Então, é verdade. A importante para nós é que todos tenham esse tipo de formação complementar ao direito, né? Quantos advogados trabalham hoje no seu escritório, doutor? Hoje nós estamos na média de 35 a 40, eu não tenho o número preciso, né? Mas está em 35 a 40 advogados. E todos têm que ter um quê de empreendedores, então? Olha, essa é a nossa luta interna, né? Porque uma coisa é o conceito, muitas vezes informal, que se trata a área jurídica, né? Sempre tem conceitos pejorativos, né? Mas você sempre precisa que o advogado seja treinado, ele seja envolvido naquela questão, não só jurídica, mas o porquê que aquela orientação tem que ser naquele caminho, quais são os riscos de tomar outros caminhos. Então, você depende necessariamente que ele tenha outra integração que não só a jurídica, né? Você que faz a contratação dos advogados um a um, ou outra pessoa, você tem um RH, ou todos passam por você? Não, Eu acho que essa é uma informação importante para quem quer trabalhar com você, doutor. Não, é assim, a equipe tem toda a liberdade de fazer as análises e fazer as contratações, mas a gente deixa para um funil, que é o último, que é com a minha presença, porque a gente avalia algumas outras questões que não é só a formação técnica. A gente olha o caráter do funcionário, ou o caráter da pessoa, os valores que ele carrega, né? Mesmo que às vezes ele não esteja preparado para assumir uma posição dentro do escritório, mas muitas vezes, se ele carrega os valores que nós temos, a gente decide pela contratação. E isso é olho no olho, é cara a cara, é face to face. Não tem como, não tem como simplesmente uma petição, um teste escrito que vai revelar esse perfil. E a gente preza muito, porque se fala, mas ético todo mundo é, mas e no dia a dia? E na prática? E na prática? A teoria que valores você respeita e assume como uma linha de trabalho seu, muitas vezes até rejeitando trabalhos ou rejeitando clientes. Então é muito difícil esse lado ético, e isso, de novo, se você não sente isso no perfil da pessoa, é melhor nem contratar. O que é inegociável para você, doutor? A pessoa ter aptidão para o futuro, ou seja, se você chegou aqui e decide parar, não é o profissional que nós queremos. O que nós queremos é quem vai adiante, quem evolui, quem cresce, quem tem, como diz aquele jogo de cintura, para evoluir. Senão não adianta nada. Você, como atualmente, hoje o mundo passa por uma revolução impressionante. Se você não tem essa característica, não tem esse objetivo, você não atinge todo aquele que o escritório precisa ou os objetivos dos nossos clientes, né? Então você tem que ter aptidão para enfrentar os desafios e seguir avante. Não pode parar. É verdade. Uma das premissas do empreendedorismo, né, doutor? Principalmente aqui no Brasil, né? É verdade, muita resiliência. Muita resiliência, viu? Doutor, tem algum case de sucesso que você queira dividir aqui conosco? Alguma história que tenha marcado a sua trajetória como empreendedor e advogado? Olha, hoje a gente tem vários trabalhos em andamento, né? Mas o que mais tem nos motivado, e muitas vezes a gente toma isso como um laboratório, né? São clientes, especificamente um cliente, que eu não posso dar o nome e apenas comentar a atividade, que é uma atividade importante, uma atividade de call center, uma atividade de vendas online, no qual passou por uma série de dificuldades, principalmente tributárias, quase levando a empresa a uma RJ, a uma falência, e pelo trabalho que nós desenvolvemos hoje, ele saiu do zero e hoje ele já tem quase 2.000 empregados, né? Está com uma saúde financeira, está quase perto do break-even, e é um cliente que a gente dedica, toda a equipe dedica um tempo sem remuneração, não é pro bono. Por quê? Porque é um laboratório. É onde, dentro de um case concreto, o advogado aprende a lidar com certas coisas, que é o mundo real, que é um mundo que não é um mundo fantasioso, um mundo imaginário.
qual é o caso concreto que você tem que pôr todos os seus conhecimentos à disposição para atingir e ter um resultado. Então, o maior caso hoje para nós emblemático é desse cliente. Muito bom. E como você se sente quando você resolve a dor do seu cliente de verdade? Olha, são vários, né? Mas a satisfação é que a gente entende que a gente não coloca em risco o patrimônio daquele cliente, não coloca o próprio cliente em risco com decisões que não têm suporte jurídico, que não têm suporte legal, que não têm suporte econômico, que não têm suporte contábil. Então, a satisfação é que, muitas vezes, né, o resultado é concreto, ele é objetivo, ele é seguro, não é uma fantasia, como eu comentei, não é algo que, olha, você está falando tudo aquilo para ganhar, conquistar o cliente, não, olha, por trás de tudo isso você tem que dar segurança para ele, segurança jurídica, segurança econômica, tem que dar respaldo, porque senão esse relacionamento que hoje tem municiado todos com os nossos clientes. Claro, a gente não por opção, nós não temos 1.000 clientes, 10.000 clientes, porque é praticamente impossível pela forma como nós nos relacionamos com cada cliente. Então, a gente faz parte, tem clientes que a gente faz parte do conselho de administração, tem clientes que a gente faz parte do board, tem clientes que a gente faz parte do processo decisório, e tudo isso é por confiança, por segurança que eles depositam no nosso trabalho. Como é essa relação, esse atendimento? Vocês são quase internos, pelo que eu entendo, ou não? Praticamente. Imagina, a gente sempre faz a comparação, eu sempre falo, um advogado e médico cirurgião devia ter uma aposentadoria especial, porque você lida com problemas que você, depois que o cliente passou para você a dor de barriga, o problema é seu, já não é mais do cliente. Então você tem que ter 24 horas de disponibilidade. Então você tem clientes que te ligam fim de semana, te ligam sábado, domingo, e hoje em dia com esse sistema de trabalho remoto, Ninguém desliga. Então, de repente, meia-noite, tem um cliente desesperado com uma dúvida e te manda uma mensagem. Sim. Então, se você está desperto, você responde, e aí passa para o dia seguinte. Então, é um trabalho árduo, eu digo, médico, cirurgião e advogado tem que estar 24 horas ligado, né? É uma grande entrega. É uma grande entrega. Você encontrou a expressão correta, viu? E é isso mesmo. Pode parecer que não. Claro que grandes bancas, né, dizem que fazem a mesma coisa, mas não conseguem dar esse atendimento personalizado, esse atendimento intimista que vem retratado nesse programa que nós temos, né? Então, você não consegue fazer isso por uma quantidade muito grande de clientes e transformar isso numa indústria de negócio, uma indústria de serviço. Não pode funcionar dessa forma, né? É totalmente diferente. É humano, né, É doutor? humano. No nosso caso, é humano mesmo, viu? Agora, doutor, vocês também têm escritórios nos Estados Unidos, é isso mesmo? Isso foi uma opção que nós tivemos, porque nós temos uma parte em que nós cuidamos da gestão patrimonial de vários clientes. E muitas vezes, hoje em dia, a ideia de você ter um braço no exterior e ter acesso a oportunidades que o mercado externo oferece em termos de segurança, em termos de investimento, em termos de proteção patrimonial, é muito maior que nós, né? Aqui no Brasil você não tem algumas legislações tal qual você tem em alguns países no exterior, que dão proteção para sucessão empresarial, para sucessão familiar. Então você é obrigado a utilizar essas ferramentas para dar para o seu cliente o melhor que ele precisa. Sim. Então, claro que a opção de estar no exterior não é por estar no exterior, mas é por tudo aquilo que você tem à sua disposição para dar o melhor atendimento para o seu cliente, principalmente famílias e gestão patrimonial e sucessão familiar. Sim. Como funciona a integração do escritório aqui do Brasil com dos Estados Unidos? Funciona muito bem porque quem cuida é meu filho. Então, qual o nome dele? É Rodrigo. Rodrigo. Então, facilita bastante porque ele está conosco desde a época que ele fez estágio. Então, começou fazendo curso de Direito como estagiário, então conhece perfeitamente toda a sistemática do escritório, né? Depois fez Economia também, como todos que falam, tem que fazer algo a mais. Que bacana. E por força da especialização, trabalhou em uma grande instituição financeira internacional, morou no exterior durante muitos anos, cuidando dessa parte de gestão de Wealth Plan, né? Então, nós decidimos se incorporar, trazê-lo de volta e incorporar essa atividade dentro do escritório, no mercado americano, que é o mais pródigo em oferecer soluções, né? Então, está totalmente integrado, não tem dificuldade nenhuma,
né? É um braço do escritório. E o Rodrigo fica lá? Fica em Miami. Fica em Miami. Né? Temos dois endereços, 2 escritórios lá. Ele fica lá e recebe todos os brasileiros, todos aqueles grupos familiares. Hoje em dia, por causa da tecnologia, nem é necessário essa localização física. Mas para nós é importante porque, como cada jurisdição tem o seu arcabouço legal, Sim. então é importante que a gente esteja numa região onde tenha seja disseminado esse tipo de trabalho, né? E hoje em dia, Bill Gates, o Buffett, todos têm as suas estruturas patrimoniais dentro desse conceito de gestão patrimonial, né? Assim vocês respiram a transformação jurídica local. Também. Não, é fundamental, porque muitas vezes, em determinadas situações, você tem que se ajustar à legislação local de cada jurisdição. Então, muitas vezes o cliente quer ter uma residência em Bahamas, quer ter uma residência na Espanha, quer ter uma residência na Inglaterra. E como é que é isso? Então, você tem que ter alguém, e a gente tem uma rede de parceiros para dar todo esse suporte para essas famílias, né? Tem que viver no local, não tem jeito. Tem que, pelo menos, ter alguém que viva no local e conheça o regime jurídico de cada local, né? É verdade. O reconhecimento do trabalho de vocês é gigantesco. Eu gostaria que você citasse alguns prêmios. A gente não busca isso, né? A recompensa, como você falou, a recompensa nossa não vem por uma premiação, ela vem como resultado. Sim. Né? Ela vem como consequência. Então, esses prêmios apenas nos permitem dizer que estamos no caminho certo e que é assim que a gente tem que continuar sendo, evoluindo, trazendo novas ideias, novos posicionamentos para atender esse mundo corporativo, esse mundo dos negócios. Então, esse é o nosso grande prêmio, não é o que é reconhecido por algumas entidades, né? E isso vale para toda a equipe toda está alinhada com esse prêmio, que é um imaginário que não existe para fora, mas existe para dentro, né? Sim, ele é íntimo. Ele é íntimo. Não tem preço. É verdade, é verdade. O que é preciso para um advogado obter sucesso como empreendedor? Porque não é assim, você sai da faculdade, você já abre seu escritório. Como é que é, doutor? Não, mas é como eu comentei, se não fosse... A minha experiência no Grupo Fiat foi muito importante, porque eu decidi fazer direito pelas discussões que eu tinha com os advogados que não entendiam a matéria jurídica que nós estávamos discutindo para implantar a fábrica em Minas Gerais. Então vinha sempre aquele juridiquês, como é isso, como é aquilo, né? E eu era economista, eu era, né, contador. Então, eu falei, vou fazer direito para poder entender esse lado da ciência jurídica e como utilizá-la nos benefícios que nós tínhamos que buscar. Então, é importantíssimo isso, é você ter essa diversidade de experiências ou diversidade de conhecimentos técnicos para poder enfrentar e empreender. Agora, é limitado, né? Não é... eu, por exemplo, além dos 3 cursos, eu já fiz 2 mestrados. Então, eu sou um dos poucos alunos no Mackenzie que tem mais de 13, 14 anos de Mackenzie. Claro, mackenzista uma vez, mackenzista sempre, né? Muito amor pelo Mackenzie, doutor. Então, mas não, é porque é ali que eu fiz a minha vida profissional, a minha vida acadêmica. Claro. Então, se você não tem essa dedicação, se você não se prepara para poder enfrentar esses desafios de um curso, de um mestrado, de horas e horas de estudo, também você não vai empreender nunca. Você sempre vai ter limitações, né? Então, por isso que eu falo, tem que ir um pouco além do normal, além daquilo que você vê e ouve. Se não for, você não consegue atingir outros objetivos, né? Então, o conselho para quem está começando a empreender é esse? Não só, se a gente pudesse fatiar isso para poder ajudar, né? Você tem o lado acadêmico, o lado do estudo, o lado do aprendizado, né? E óbvio, tem que ter um tino comercial de você empreender frente a todas as dificuldades que um país como o Brasil oferece para você, né? Nós estamos vendo aí recentemente várias questões que surgem e você empreender frente a todas essas dificuldades tributárias, econômicas, né? Inflação, desemprego, enfim, tudo isso são desafios, são montanhas que você tem que passar e superar, né? E hoje, pela sua experiência, falando sobre hoje, qual é o maior desafio para o empreendedor? Eu acho que é acreditar no país e continuar avançando, não pode jogar toalha. Eu acho que a pior coisa para o empresário é quando ele se sente pressionado, como é o caso desse cliente que eu estou dizendo, que não encontrou saídas, mas as saídas existiam e existem. Então não pode jogar a toalha, tem que ir. Quem é empreendedor tem que ir à frente, tem que... Como diz aquele, cair, levantar, não tem jeito.
E como manter esse bom humor, doutor? Que é difícil. Não, eu acho que é aquela satisfação de você estar prestando um bom trabalho. A satisfação que é um trabalho honesto, um trabalho que representa alguma coisa de valor para alguém, né? Então a maior satisfação é exatamente essa. Claro que ter um bom escritório, ter uma boa remuneração, ter um bom faturamento é importante, é óbvio, isso, né? Mas a gente não trabalha pelo óbvio, a gente trabalha por algo mais, né? Então tem que manter o bom humor, senão você não sobrevive, né? É É, questão até de sobrevivência, é né? verdade. Você não para, né, doutor? Antes de vir para cá, você estava numa reunião às 7 da manhã, você Ah, estuda inglês, ah, mas eu isso. gostaria que você contasse um pouco de como é a Não, sua rotina, a sua não, vida. a rotina é assim, vamos, vamos entender. Da mesma forma que todo mundo tem à sua disposição o trabalho remoto, não desliga, nós também não desligamos. O problema é que você tem um período do dia em que teu cliente quer você à sua disposição. Então começa cedo e vai até o final da tarde com várias reuniões, vários compromissos e agora mais ainda, né? Porque como você não precisa se deslocar, você pode fazer 3, 4, 5 reuniões por dia em horários alternados. Então é assim é o nosso dia a dia, né? E é assim que funciona com toda a equipe também, né? A Sim. gente aprendeu internamente com todo esse mecanismo dividir as coisas internamente. Então a gente compartilha, né? Não somos um escritório de um homem só, um escritório de um super agente, não. Todos têm que compartilhar, todos têm que dividir o seu trabalho, todos têm que dividir as suas preocupações, dor de barriga. Você encontra soluções mais rápidas com esse compartilhamento, né? Então você tem que estar ligado praticamente no mínimo 12 horas por dia. Sem dúvida, e ninguém faz nada sozinho, né, Não, doutor? não tem. Uma andorinha não faz verão. Isso é É, verdade, né? é verdade. Daqui para frente, o que você espera para o seu escritório? Olha, nós estamos trabalhando a nossa sucessão, né? Então, o que a gente espera é que todo o grupo de advogados que estão conosco, a gente tem em média, a média dos nossos colaboradores é de 20 anos, pra você ter uma ideia, Que legal, né? 20 Então, o nosso anos. turnover é praticamente zero, nós não temos, Sim, né? Muito pelo contrário, a gente só cresce com contratações, mas nunca por demissões, né? Porque usamos tecnologia, hoje a gente está uma filosofia de gestão de dados, então a gente está usando inteligência artificial, né? Estamos usando várias ferramentas, tudo isso permitindo que o escritório tenha todo o tempo necessário para dar o atendimento para o seu cliente e a gente consiga fazer com que o advogado continue evoluindo e crescendo, né? Então você veja, nosso turnover é em média 20 anos. Então a ideia é que com todas essas transformações, né, a gente está entendendo, nós estamos entendendo o seguinte: o que é o escritório jurídico para 2030, 2050? Essa é a nossa cabeça. O que vai ser a gente não sabe, mas se a gente não estiver preparado, é capaz da gente sucumbir. Então, a ideia agora é planejar o escritório, trabalhando a sucessão, não só minha, mas a sucessão desses advogados que hoje estão, que com mais 10, 15 anos vão estar numa situação como a nossa. Então, precisamos trabalhar essa sucessão, porque a longevidade do escritório vai passar por pessoas, vai passar por esses valores que a gente tem e a transmissão deles ao longo dos próximos anos, né? sempre com metas. Sempre com meta. A gente não trabalha dizer assim, olha, você tem que vender 10%, você tem que Não é isso. A meta sempre é evoluir. A meta é estar sempre em sintonia com a evolução dos negócios. E os negócios exigem muito mais do que exigiam há 20 anos. Imagina que, quando eu comecei a minha carreira profissional, a gente trabalhava com mimeógrafo. Meu Deus, Contabilidade era feita em ficha tríplice, com gelatina. é verdade. E hoje fax já era. Então você veja que eu até acho que a gente tem muita sorte em ter presenciado toda essa evolução. Mas Uhum. quem disse que parou agora, que terminou? Como vai ser a robótica? Como vão ser os robôs? Enfim, vão ter muitas coisas novas para frente. E os negócios mudam, né? Então você tem que acompanhar, tem que haver essa sucessão, tem que haver essa evolução técnica, né? E de experiência das pessoas. Sem Então passa dúvida. por pessoas e por evolução, né? É daqui para frente. A gente praticamente avalia assim, nós estamos no zero, nós chegamos no zero. Essa escada que a gente tem feito do nosso escritório, são 33 anos, mas para nós, esses 33 anos fez que a gente chegasse num vértice hoje, zero, porque tudo é novo, tudo está mudando. E como você se ajusta na sua profissão com isso? Claro que você poderia muitas vezes mudar de profissão, dar um cavalo de pau, né? Virar e empreender em outras coisas, né? Mas a gente se formou nisso, esse é o que a gente domina, é o que a gente conhece. Então é
aproveitar essa bagagem passada para levar para frente. É aproveitar a experiência sem ficar preso ao passado. Sem ficar... Exatamente isso. É isso mesmo, Estela. Muito bom. Que mensagem você gostaria de deixar para quem está ouvindo esse podcast? Uma mensagem principal, algo que eu não tenha te perguntado. Olha, que desmistifiquem o direito, acreditem nos profissionais do direito, porque eles têm muito a trazer de benefício para as empresas, né? Nós não somos um sim ou um não. Pelo menos é o que a gente trabalha. A gente é muito mais um parceiro, muito mais um agregador, um gerador de valor para os negócios. Então, acreditem no jurídico, acreditem nos profissionais da área do direito. Muito além do juridiquês. Muito além do juridiquês. Doutor Ronaldo, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pela sua presença. Que você volte mais vezes para trazer as novidades do seu escritório, tá bom? Eu que agradeço. Espero voltar novamente e trazer mais notícias, mais informações sobre o direito, sobre aquilo que a gente pode estar oferecendo aos nossos clientes e empresas em geral. E hoje eu conversei com o Dr. Ronaldo Martins, ele que é advogado, CEO e fundador do Ronaldo Martins e Advogados. Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau.